E se eu te dissesse que a primeira grande tragédia da humanidade não foi o pecado de Adão e Eva, mas um assassinato brutal? Frio, silencioso, um irmão matando o outro. Um crime que mudou o rumo da história e revelou o que há de mais sombrio dentro do coração humano. Hoje você vai conhecer a história de Caim, o homem que nasceu para ser o primogênito da humanidade, mas escolheu ser lembrado como o primeiro assassino da terra. Caim foi o primeiro bebê da história, o primeiro filho da primeira mulher. Imagine o peso de ser o primogênito do mundo. Seus pais, Adão e Eva, já não viviam no paraíso. Haviam sido expulsos. Estavam aprendendo pela primeira vez o que era dor, o que era trabalho duro, o que era sobreviver. E ali, entre espinhos e suor, nasceu Caim, o filho da promessa, a esperança de dias melhores. Mas ele também carregava o legado da queda. Nasceu num mundo ferido onde o mal já havia feito morada. Enquanto seu irmão mais novo, Abel, cuidava de ovelhas, Caim cultivava a terra. Era um homem do solo, das sementes, do esforço braçal, mas algo em seu coração era inquieto. Chegou o dia em que os dois ofereceram sacrifícios a Deus. Abel trouxe o melhor de seu rebanho. Caim, frutos da terra. Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Por quê? A Bíblia não diz que foi por causa do tipo da oferta, mas sim como ela foi oferecida. Abel ofereceu com fé, com entrega, com amor. Caim, talvez com pressa, talvez com frieza, talvez com um coração longe de Deus. A rejeição doeu. E com a dor veio a inveja. E com a inveja, o ódio. Deus, em sua misericórdia, alertou. Caim, o pecado está à porta e deseja te dominar, mas cabe a você resistir. Mas Caim ignorou. Em um dia qualquer, ele chamou Abel para o campo, um lugar longe, isolado, silencioso, e ali, com as próprias mãos, tirou a vida do irmão. Não foi um acidente, foi um assassinato, premeditado, o primeiro da história. O primeiro sangue humano a tocar a terra. Então Deus pergunta: Caim, onde está teu irmão? E Caim responde com frieza: Sou eu o guardador do meu irmão? É nesse momento que nasce a indiferença, o distanciamento, a ideia de que o outro não é problema meu. Mas Deus ouve e responde: O sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Caim é condenado. A terra já não lhe dará fruto. Ele será errante, fugitivo, um homem sem lar. Mas mesmo assim, Deus o protege. Coloca nele um sinal para que ninguém o mate. Que sinal era esse? A Bíblia não diz. Muitos acreditam que foi uma marca visível. Outros dizem que era algo espiritual. Mas o fato é, Caim, mesmo culpado, não foi destruído. Deus aplicou justiça, mas também misericórdia. E aqui começa um dos maiores mistérios da história humana. E se eu te dissesse que a história de Caim não termina nesse assassinato? E se por trás desse ato brutal existissem segredos que atravessam séculos, influenciam religiões e, ainda hoje, levantam perguntas sem resposta? Caim foi o primogênito da humanidade. Carregava nas veias o sangue de Adão e Eva, os dois que caminharam com Deus e falaram com Ele face a face. Mas imagine crescer ouvindo que seus pais perderam o paraíso por causa de uma escolha. Que peso carregar nos ombros. Será que Caim se sentia atraído pelo passado? Será que no fundo culpava Deus, culpava o pai, culpava a mãe? Ou apenas a si mesmo? Alguns estudiosos especulam. Será que Caim já trazia dentro de si uma rebeldia herdada? Uma semente de desobediência que floresceu em ódio? Ou será que ele foi apenas vítima de uma rejeição que o mundo não soube curar? O mais intrigante é que a Bíblia não revela detalhes. Não diz se Caim planejou o assassinato por dias. Não mostra o momento exato em que seu olhar de irmão se transformou em olhar de assassino. Só sabemos que ele chamou Abel para o campo. E o resto é silêncio. Um silêncio que ecoa até hoje. E depois do crime, algo ainda mais misterioso. Deus não destruiu Caim. Não fulminou o assassino. Pelo contrário, marcou-o com um sinal para que ninguém o matasse. Por que Deus protegeria o primeiro homicida? Qual era esse sinal?
Uma marca na pele? Um traço físico? Um poder espiritual? Alguns rabinos antigos diziam que Caim ficou com um chifre na testa, outros que ganhou uma pele de fera. Há quem diga que virou um andarilho imortal, condenado a vagar para sempre. E se isso fosse verdade? E se Caim não tivesse morrido como qualquer homem comum? Será que o primeiro assassino ainda caminha entre nós de forma simbólica, em cada ato de inveja, em cada crime, em cada irmão que vira as costas para o outro? Muitos estudiosos apontam ainda outra questão perturbadora. Caim foi o fundador da primeira cidade. Depois do assassinato, ele se afastou, teve um filho e deu origem a uma linhagem. Dizem que ele ergueu uma cidade para se proteger, para esquecer, para tentar se redimir. Mas pode uma cidade esconder a culpa de um homem? Ou seria essa cidade o primeiro símbolo da sociedade humana corrompida? E mais, Caim teve descendentes, homens e mulheres que herdaram seu sangue. E se ao longo dos séculos essa linhagem se misturou a reis, guerreiros, tiranos? Alguns textos apócrifos fora da Bíblia oficial sugerem que o espírito de Caim se manifesta sempre que um irmão trai outro, sempre que o sangue clama da terra. A pergunta que fica é: dentro de cada um de nós, não mora um pouco de Caim? Quem nunca invejou? Quem nunca desejou o mal de quem foi aceito, de quem foi elogiado, de quem foi melhor aos olhos de todos? Quem nunca ignorou o aviso que ecoa desde o Éden? O pecado bate à tua porta, mas cabe a ti dominá-lo. Hoje, séculos depois, o sangue de Abel ainda clama, não apenas o de Abel, mas de todos os inocentes que caem pelas mãos de irmãos dominados pelo ódio. Por isso, toda vez que olhamos para a história de Caim, não vemos apenas o primeiro assassino. Vemos um espelho, um alerta, um aviso de que o ser humano, mesmo tão próximo de Deus, é capaz de se tornar o maior inimigo do próprio sangue. E você? Que parte dessa história carrega dentro de si? Você protege seu irmão ou o chama para o campo?